100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7h03. Hoje é sábado, 7 de março de 2020. E vamos às principais manchetes de hoje. Foz do Rio, Paraíba do Sul, voltou a abrir em Atafona. Paraíba do Sul baixa para 9,80 metros em Campos e São João da Barra decreta emergência. Witzel sanciona a lei que permite campanha permanente contra o assédio e violência sexual nos estádios de futebol. Não aceitar fim de relação é causa de 33% das agressões a mulheres. Por falta de pagamento, Justiça suspende monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Justiça mantém suspensa a posse de deputado da Alerj. Dólar operou com incerteza ontem e, após nova ação do Banco Central, fechou a R$ 4,62, com uma baixa de 0,55% ao dia. Segundo o site Rural Business, a arroba do boi gordo em mais um dia de ligeira queda, negociada à vista por R$ 197,03. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a semana cotada a R$ 80,91, com alta de 0,72% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Desde outubro de 2019, fechada, a Foz do Rio, Paraíba do Sul, voltou a abrir em Atafona devido à cheia nos últimos dias, que ontem, em Campos, chegou a atingir 9,92 metros e em São João da Barra, 6,50 metros. De acordo com o ambientalista Aristide Sofiati, ainda não é possível a passagem de barcos no local, pois no momento, apesar do fluxo intenso, o local ainda está raso. A tendência é que com esse fluxo o rio diminua, pois a vazão agora acontece na Foz e não só em Gargaú, mas ainda é cedo para falar. Foi uma abertura da natureza, não foi uma ação do homem, foi algo natural, disse. Com relação ao aumento da maré, ele comentou que também é algo relativo, pois varia muito de acordo com a maré. Após atingir a cota de 9,92 metros na manhã desta sexta-feira, o Rio Paraíba do Sul começou a baixar. A Defesa Civil Municipal informou que, em medição feita no início da tarde de ontem, o nível desceu para 9,80 metros, com previsão de diminuir durante todo o dia. Já em São João da Barra, o mesmo rio chegou a 6,50 metros e foi decretado situação de emergência no município em decorrência das inundações e alagamentos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias, além do rompimento do dique São João. O coordenador da Defesa Civil em Campos explicou que a vazão na Ilha dos Pombos diminui e não há previsão de chuva nas cabeceiras do Paraíba. A tendência é voltar à normalidade. Ele vai drenar lentamente porque ainda tem muita água para vir, mas, como os outros locais estão baixando, a tendência é que aqui também baixe, avaliou. Mix. O governador sancionou ontem a Lei 8.743 da deputada Dani Monteiro do PSOL, que permitirá que as mulheres assediadas nos estádios tenham acesso às câmeras de segurança para identificar o momento da agressão, efetivando a denúncia nos órgãos públicos. Também deverão ser divulgados durante os eventos esportivos informações sobre o assédio e a violência sexual, com políticas públicas praticadas pelo Estado e os telefones de órgãos de acolhimento às vítimas. Essa divulgação deverá ser feita através de cartazes ou durante os intervalos das partidas nos alto-falantes, telões ou qualquer outro meio de informações e comunicações. A Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro analisou 107 processos em tramitação nos tribunais do júri fluminense que julgam casos de atentado contra a vida de mulheres entre 21 e 40 anos, que são atacadas em casa, à noite ou de madrugada, a faca ou a tiros pelo companheiro ou ex-companheiro. É o perfil mais comum das vítimas de tentativa de feminicídio constatado pela pesquisa que traçou um panorama dos assassinatos de mulheres no estado. O levantamento foi divulgado ontem para marcar o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no domingo, dia 8. Segundo a pesquisa, 1 em cada 3 agressões é atribuída pelo autor do crime à dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. Outros motivos foram discussão por razões diversas, vingança, ciúme, estupro e recusa da vítima em manter relações sexuais.
Mix Notícias. Justiça do Rio autorizou a suspensão da prestação de serviço da empresa Spacecom Monitoramento, responsável pelas tornozeleiras eletrônicas e monitoramento dos aparelhos, por falta de pagamento pelo Estado do Rio. O botão do pânico, um avanço na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, não funciona sem a conexão com o dispositivo. A dívida está em mais de 11 milhões de reais. Por causa da suspensão do serviço, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que não conseguirá mais acessar a localização dos condenados que usam o aparelho fora das prisões. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, é um dos condenados monitorado pela tornozeleira eletrônica. A Justiça mantém suspensão da posse de 5 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Os parlamentares foram presos durante a Operação Furna da Onça em 2018. As investigações apontaram que os envolvidos recebiam propinas mensais para votar de acordo com os interesses do governo. Com isso, os parlamentares André Correia, do Democratas, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Luiz Martins, do PDT, Marcos Abraão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PTB, presos pela Furna da Onça, estão com as posses suspensas, uma vez que foram feitas fora da Alerj. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, operou em forte queda nesta sexta-feira, renovando mínimas que não eram atingidas desde agosto, em mais um dia de estresse nos mercados externos, em meias preocupações sobre a real eficácia de medidas como cortes de juros para blindar as economias dos impactos do surto de coronavírus. Às 2h40 da tarde de ontem, o Ibovespa caía 3,89% a 98.256 pontos. Na mínima chegou a 97.216. A última vez que o índice fechou abaixo dos 100 mil pontos foi no dia 8 de outubro, quando encerrou a 99.981 pontos. Os investidores estrangeiros retiraram 44,8 bilhões de reais da Bolsa Brasileira este ano, valor maior que os 44 bilhões de reais e meio que saíram em todo o ano passado e que foram recorde para um ano fechado de toda a série histórica divulgada pela B3, iniciada em 2004. Os dados da B3 compreendem o movimento de investidores até o dia 4 de março. Não incluem, portanto, a possível saída na última quinta-feira, quando a Bolsa recuou 4,65% e também nesta sexta-feira. Mix Notícias. A produção de veículos no Brasil teve queda de 20,8% em fevereiro, informou a Associação das Montadoras, a Anfávia, nesta última sexta-feira, dia 6. De acordo com a entidade, o total de 204.197 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus foram produzidos no mês, ficando abaixo dos 257.939 unidades do mesmo período de 2019. Apesar de ainda não ter afetado a indústria automotiva, o coronavírus é visto como um risco para a produção nos próximos meses. Apesar da queda na produção em fevereiro, os emplacamentos de veículos subiram 1,2% no mês. É preciso lembrar que fevereiro de 2020 teve menos dias úteis do que o mesmo mês de 2019. Até 2019, a Receita Federal permitia a dedução no valor do imposto a pagar de gastos com o pagamento do INSS de empregados domésticos. No ano passado, a dedução máxima permitida era de R$ 1.200,32. O Ministério da Economia decidiu acabar com o benefício para ajudar no desempenho das contas públicas. A expectativa é de alta de R$ 700 milhões de reais na arrecadação. Em 2019, o benefício levou a uma renúncia fiscal de cerca de 674 milhões de reais. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O petróleo acentuou sua queda nos mercados nesta sexta-feira, dia 6, ontem, com o fracasso das negociações da OPEP com a Rússia para realizar cortes profundos na produção. Por volta das 3h20 da tarde de ontem, o barril de Brent, principal referência internacional, era negociado em queda de 7,48% a $46,25 em Londres. Já em Nova York, o barril WTI recuava 8,08% a $42,19, segundo dados da Bloomberg. O Brent perdeu cerca de 1/3 do seu valor este ano, aumentando a pressão em países dependentes de petróleo e colocando muitas empresas de xisto e outras companhias de energia dos Estados Unidos em sérias dificuldades.
O dólar operou com incertezas nesta sexta-feira, após ter atingido a marca de R$ 4,67 mais cedo e após uma intervenção do Banco Central. Às 3h24 da tarde de ontem, a moeda norte-americana caía 0,55%, cotada a R$ 4,62. No dia anterior, o dólar fechou em alta de 1,57% a R$ 4,65. Mesmo com leilão extra do Banco Central, na semana chegou a R$ 4,66. No ano, a alta acumulada chegou a 15,99%. Mix Notícias. Os brasileiros já pagaram 500 bilhões de reais em impostos este ano, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O valor foi atingido por volta das 8h30 da manhã de ontem, sexta-feira, dia 6, 3 dias antes da data em que foi alcançado no ano passado. Em nota, Emílio Alfieri, economista da Associação Comercial, afirmou que o aumento na arrecadação pode ser visto de forma positiva, uma vez que não houve a elevação das alíquotas. Outro aspecto positivo é que o déficit público vem caindo, está em 0,7% em janeiro, enquanto no ano passado estava em 1,2%. No entanto, ainda segundo o economista, o cenário político atual está atrapalhando a retomada do crescimento que poderia ser ainda mais acentuada se as reformas administrativas e outras necessidades em discussão no Congresso já tivessem sido implantadas. O indicador antecedente de emprego interrompeu 3 meses de altas e recuou em fevereiro, indicando cautela em relação à recuperação do mercado de trabalho. Mostrou na sexta-feira dados da Fundação Getúlio Vargas. O indicador que antecipa os rumos do mercado do trabalho no Brasil teve queda de 0,3 ponto em fevereiro para 92 pontos. O indicador coincidente de desemprego, o ICD, que capta a percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, caiu 0,6 ponto no mês, chegando a 91,9 pontos, menor nível desde agosto de 2015. O comportamento do ICD é semelhante ao da taxa de desemprego, ou seja, quanto menor o número, melhor o resultado. 100.7 Mix. Foi dada a largada para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022. O técnico Tite anunciou na manhã de ontem a relação dos 23 jogadores que vão defender o Brasil nas 2 primeiras partidas das eliminatórias do Mundial. O primeiro duelo será contra a Bolívia no próximo dia 27 de março na Arena Pernambuco. O segundo confronto será fora de casa contra o Peru no dia 31 de março. Entre as novidades na lista de Tite está o atacante Everton Ribeiro do Flamengo, convocado pelo treinador pela primeira vez. A relação traz ainda 2 outros atacantes rubro-negros, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Outro debutante na lista de convocados é o meio-campista Bruno Guimarães, de 22 anos, ex-Atlético Paranaense e atualmente no Lyon da França. Pela segunda rodada da Taça Rio, Flamengo e Botafogo fazem o primeiro clássico pelo Grupo A, hoje às 6 da noite no Maracanã. Pelo Grupo B, no domingo, o Vasco enfrenta o Volta Redonda fora de casa no Raulino de Oliveira às 4 da tarde. Já o Flusão encara o Resende às 6 da noite, também amanhã, domingo, no Maracanã. Mix Notícias. Adiada do último sábado, dia 29, em virtude das chuvas que atingiram Campos, a 4ª edição da Ressaca na Vila acontecerá hoje, das 3 da tarde às 10 da noite, na Casa de Cultura Vila Maria. Integram o evento a apresentação da Lira Conspiradora, que executará marchinhas de carnaval, e ainda as participações do grupo Palma contra Palma, do Blocão, da veterinária da UENF. A entrada é solidária, mediante doação de produtos de higiene e limpeza. Dentro da Ressaca na Vila, também acontecerá discotecagem vinil de clássicos do carnaval com o DJ Márcio de Aquino. Nos jardins da Vila Maria serão colocadas barraquinhas de gastronomia, artesanato, cerveja artesanal e convencional. Em nova polêmica na área ambiental, o governo federal quer liberar cruzeiros e recife artificial na ilha de Fernando de Noronha, um dos ecossistemas mais sensíveis de biodiversidade do país e hoje administrado com forte rigor ambiental. O arquipélago é protegido por 2 unidades de conservação federais, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e a Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, Roca, São Pedro e São Paulo, e abriga diversas espécies ameaçadas de extinção. Você ouviu Mix Notícias.